Bom dia, na paz do Senhor Jesus, amados. Tudo bem? Eu sou o pastor Alberto Feitosa e nós estamos aqui nesse domingo, dia do Senhor, para mais uma escola bíblica dominical através das redes sociais, através do YouTube, com a nossa revista Compromisso, certo? A lição de número 12, o caminho para a cruz. O caminho para a cruz. Tendo como texto bíblico Marcos 14, e nosso texto áureo, Marcos 14, 38, que eu vou fazer essa leitura agora, antes de nós orarmos, tá certo? Então tem em mão a sua revista, a palavra do Senhor, e vamos remir o tempo, vamos aproveitar o tempo, que Deus possa nos abençoar. Diz assim, Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo de número 38. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez, Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 38. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Senhor, lida está a tua palavra na manhã desse dia de domingo, dia do Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada vida, cada família, cada homem, mulher, jovem, adolescente, ancião, criança, que está participando dessa escola bíblica dominical na manhã desse dia. Que essa palavra, que é viva e eficaz, entre no coração de cada um de nós, a começar pelo meu. Que ela possa frutificar a 30, a 60 e a 100 por um, para a glória do teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Fala, Senhor, ao nosso coração, ensina-nos. Em nome do Senhor Jesus, oramos e te agradecemos. Amém. Que bom que você está aí conosco. Então, vamos aproveitar o tempo, né? O caminho para a cruz, EBD 12, os preparativos para a Páscoa. Eu vou fazer a leitura introdutória e depois nós vamos aí fazer uma síntese rápida, aí um resumo da lição, para que nós possamos aproveitar bastante o tempo. Mais uma vez, repito. Diz assim, os preparativos para a Páscoa eterna. 14, do 1 ao 9. Para a festa da Páscoa, os pães eram preparados antes, pois eles tinham que ser sem fermento, ázimos. Jesus representa também esse pão, que estava preparado para a Páscoa eterna, antes da fundação do mundo. O fermento geralmente é visto de maneira negativa na Bíblia. O fermento é posto na massa para que se aparente mais ou maior. Nesse ambiente tenso, uma mulher anônima derrama bálsamo raro sobre a cabeça de Jesus, versículo 3. Ela é criticada pelo suposto desperdício de algo tão raro e caro, versículo 4. Jesus a elogia, destaca que o que ela fez jamais será esquecido, versículo 9. Vejamos as lições dessa mulher. Antes de nós observarmos as lições dessa mulher, vamos falar rapidamente um pouco sobre a Páscoa, o verdadeiro sentido da Páscoa, sua origem. Canequinha da oração. Glória a Deus. Vamos lá. Os preparativos para a Páscoa eterna, né? Os pães para a Páscoa eram preparados sem fermento, eram ázimos, né? Representando também a pureza, e a pureza também de Jesus, certo? Nesse inteirinho, nesse meio tempo aqui, uma mulher anônima, ela derrama um bálsamo raro sobre a cabeça de Jesus, ela é criticada pelo suposto desperdício de algo tão raro, mas na realidade ela já, de forma bastante simbólica, né? Emblemática, ela, de uma certa maneira, profeticamente, já está preparando o corpo de Jesus no sepulcro. Tem tudo isso. Mas vamos lá, a origem. Lá no Antigo Testamento, quando o povo de Deus, ele fica durante 430 anos aproximadamente no Egito como escravo, né? É um tempo bem grande, bem extenso, bem robusto, né? O povo foi para lá através de Jacó e de seu filho José, que na época era governador do Egito. Então os filhos de Jacó foram para lá e acabaram se ambientando lá e ficando lá.
numa terra lá separada por José, que era a terra de Gósen. Enfim, José morre, todos os seus irmãos morrem, seu pai, enfim. Levanta-se um faraó que não honra a memória de José e começa a oprimir o povo. E os séculos se passam, né? Passam meses, passam anos, passam décadas, passam séculos. E o povo começa a ser escravizado pelos faraós, que vão sucedendo ali. Por quê? O povo de Deus, ou os filhos de Jacó, o povo hebreu, se multiplicou de uma tal maneira, cresceu, que já eram mais fortes e mais numerosos que o próprio povo do Egito, os egípcios. Então foram escravizados ali com medo de se levantarem, de se rebelarem, de se libertarem, tomarem a nação. Vamos lá. Deus levanta um homem chamado Moisés, certo? E através desse Moisés, Deus começa a operar sinais, prodígios e maravilhas. As famosas 10 pragas do Egito, certo? A última praga era a morte dos primogênitos. Para que o primogênito não morresse, deveria ter o sangue de um cordeiro no umbral da porta. Quando o anjo da morte passou sobre todo o Egito, muitos, mas muitos primogênitos no Egito perderam a vida, vieram a falecer. Mas na terra dos hebreus, na terra de Gósen, não aconteceu nada, porque estava lá o sangue no umbral da porta, o sangue do cordeiro. Perfeito? Essa passagem é o Pessah, é a passagem do anjo da morte, e é conhecida também como Páscoa. Quando o povo é libertado por Deus através de Moisés, passa através do Mar Vermelho, né? O Mar Vermelho se abre e vai para o deserto, ali começa-se a comemorar a Páscoa como um estatuto perpétuo. De ano em ano, a Páscoa seria comemorada para que pudesse trazer à memória, a lembrança ser reavivada sobre o sofrimento dos mais de 400 anos de sofrimento do povo no Egito. E essa tradição, evidentemente, perdurou até os tempos de Jesus, e foi nessa época da Páscoa, essa época pascual, em que Jesus ele foi preso, ele foi traído por Judas, preso, negado por Pedro, ele foi julgado, ele foi condenado, ele foi morto e ele foi ressuscitado pelo próprio Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, eis aí uma síntese bastante resumida para que nós possamos entender o verdadeiro sentido da Páscoa, certo? Que nesse contexto todo, na época pascual, levou ao caminho da cruz, o caminho para a cruz. Bom, falando agora da mulher que derramou o bálsamo precioso sobre a cabeça de Jesus, ela fez anonimamente. Ninguém ali naquele momento conhecia aquela mulher, segundo o escritor de Marcos, certo? A expressão uma mulher, como diz o autor aqui, se revela no anonimato. O nome não aparece, mas o gesto impressiona. E tem a apreciação do próprio mestre, é uma questão profética, como eu disse, né? Ela faz o melhor, nada é caro ou precioso demais para não fazermos ao Senhor. Ela pegou o melhor bálsamo, o bálsamo precioso, o mais caro, e ela derramou sobre a cabeça de Jesus. Devemos fazer sempre o melhor para Deus. Aleluia! E também tudo que nós viemos a fazer para Deus, certo? Quer seja questões espirituais, questões de piedade, como orações e jejuns, leitura da Bíblia, ou mesmo ação social, não devemos ficar divulgando, certo? Vamos fazer para Deus. Se eu estou fazendo para Deus, eu vou abençoar a minha vida, ou abençoar o meu próximo, e as pessoas não precisam ficar necessariamente sabendo sobre isso. A mulher faz o tudo. Ao quebrar o vaso de alabastro, significa que todo o bálsamo deveria ser usado, né? Ela quebra o bálsamo e ela derrama todo o bálsamo sobre a vida de Jesus. Ela não guarda um pouco, ela não poupa nem um pouquinho, ela derrama todo sobre Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, né? É o nosso todo, é a nossa vida, corpo, alma, espírito, nosso coração, nossa mente, coração segundo o coração de Deus, a mente de Cristo, tudo nós devemos oferecer para o nosso Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. E ela faz de forma oportuna, ela faz dentro da ocasião,
correta que fora concedida. Ela é precisa e de maneira oportuna ela demonstra amor. As demais coisas a fazer sempre estarão ali, mas aquele momento não, né? Quando os discípulos questionam a mulher, Jesus fala assim, ó, vocês vão estar sempre comigo. Né? Vocês estiveram sempre comigo, e vão estar comigo ainda por um breve período, mas estarão. Vocês podem fazer o que ela fez. Então, por isso que ela não deve ser questionada. Ela veio, me encontrou, ela derramou bálsamo sobre mim, ela fez, ela derramou todo, ela demonstrou gesto, amor, carinho, ela reconheceu a deidade do Senhor Jesus, né? Reconheceu que ele era Deus encarnado aqui na terra, e por isso ela fez. Os discípulos questionaram, mas Jesus os repreendeu e os orientou. Vocês podem fazer, ela vai sair daqui, amanhã vocês podem fazer, depois da manhã vocês podem fazer o que ela fez comigo. Louvado seja o nome do Senhor. O que ela fez teve reconhecimento pelo próprio Jesus e não ficou esquecido. Tanto é que nós estamos falando sobre isso hoje, em 2022. Louvado seja o nome do Senhor. Um momento especial demais para amarguras. Vamos ler um pouco. Judas é o exemplo vivo de que há alguns que vivem em torno da manipulação das situações e que todas as coisas têm que ser do jeito dele, né? Algumas pessoas, como Judas, ainda hoje, gostam de manipular toda a situação. Para quê? Pastor Alberto Feitosa, para quê? Para que aquilo que ele deseja, aquilo que ele anseia, aquilo que mora no coração da pessoa, que se faça da maneira que ela quer. Então as pessoas continuam tentando manipular as outras, em todos os lugares, no trabalho, na escola, na faculdade, na nossa família e também dentro da nossa igreja. Isso é uma verdade para que nós possamos refletir profundamente sobre isso. Não se deixe ser manipulado, mas se deixe ser usado por Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Esteja no centro da vontade de Deus e Deus vai te dar a direção. Né? Judas queria manipular aquele momento ali. O que Judas sugeriu? Por que ela não vendeu o jarro desse alabastro tão precioso, dessa unção tão preciosa, reverteu, pegou o dinheiro e ofertou aqui para o ministério de Jesus? Não porque ele considerasse isso de fato, mas porque ele administrava o dinheiro, o Judas era o tesoureiro, e ele queria ter acesso fácil e manipular aquele dinheiro. Existem diversas situações hoje em que pessoas querem manipular, não me atém somente à questão financeira, mas elas querem manipular diversas situações para que aquilo que ela quer seja realizado, seja feito, seja aprovado, né? Numa reunião, num concílio, numa convenção, no momento certo. Não se deixe manipular, mas esteja no centro da vontade do Senhor, que o Espírito Santo de Deus, ele vai agir na tua vida e vai te direcionar. Ok? O fato é que Judas iria trair ao Senhor, como diz aqui. Pedro o negaria e os demais iriam abandoná-lo. Mas naquele cenáculo da ceia, a atmosfera estava repleta de alegria, satisfação e celebração. Jesus estava transbordando de felicidade para promover qualquer sentimento de amargura ou ressentimento. Né? Aí a gente volta para o pão ázimo, né? Ou pão asmo. É o pão sem fermento, o pão puro, desprovido de qualquer mistura, né? Que ali eles estavam para tomar naquele momento da ceia, né? E que a pureza desse pão ázimo ou asmo, esse pão sem fermento, essa pureza que existia e que existe no coração do nosso Jesus, ela possa entrar no nosso coração, na nossa vida também. Né? Que possamos tomar aqui os exemplos de forma negativa, mas são exemplos para nós, para que nós possamos agir diferente. O Judas traiu a Jesus por 30 moedas de prata. Pedro o negou. Os discípulos, a maioria deles, só João, ficou no pé da cruz. Todos se esconderam, fugiram. Estavam apavorados, estavam com medo. Né? Mas o ato da mulher lá, que quebrou o vaso de alabastro e derramou sobre Jesus, está como testemunho perpétuo.
Tanto é, repito mais uma vez, nós estamos falando sobre isso hoje, em 2022. Né? Vamos lá. Outro tópico aqui, Jesus está consciente de tudo. Jesus está consciente de tudo. Marcos 14, do 27 ao 31. A cruz e todos os infortúnios, traição, negação, abandono eram do conhecimento prévio de Jesus, que não nos amou menos por isso. Ele viera exatamente por esses e por outros muitos dessa mesma natureza infame, medíocre e pecadora. A graça não consiste apenas em resgatar torpes e perversos pecadores, mas restaurá-los, fazê-los novas criaturas, dar-lhes uma nova natureza em Cristo Jesus. Que coisa extraordinária para pensar, né? Judas o trai com um beijo e por 30 moedas de prata, mas aí o remorso toma conta dele, não o arrependimento, porque se Judas tivesse arrependido, ele teria procurado o próprio Jesus depois. Mas o remorso tomou conta dele, então ele foi e tirou a própria vida, ele se suicida. Né? O Pedro o nega, depois de afirmar, não, eu vou com o Senhor até a morte, o nega. Os discípulos correm com medo. Né? São exemplos que ficam para que nós possamos agir de forma diferente, e ainda assim o Senhor Jesus não os condenou. Restaurou Pedro e se tornou um dos maiores apóstolos e pregadores da palavra de Deus. Todos os outros discípulos marcharam ali firmes, disseminando, divulgando e pregando a palavra. Jesus, ele não olha, ele sabe que nós temos os nossos defeitos, mas ele não olha os nossos defeitos e acusa-nos pelos nossos defeitos. Ele sabe que eles estão ali, mas ele derrama o seu Espírito sobre nós para que nós possamos a cada dia nos tornar pessoas melhores, para nos restaurar a cada dia. Cabe a nós abrirmos a porta, como diz lá em Apocalipse 2. Eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz, ir abrir a porta do seu coração, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, ele comigo. Jesus quer nos fazer pessoas melhores todos os dias, que nós possamos dar essa oportunidade de Jesus nos transformar, para que possamos ser pessoas assim melhores, servos e servas de Deus, melhores pregadores da palavra de Deus, sinalizadores do reino de Deus a tempo e fora de tempo, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Aleluia. A marcha triunfal para a morte. Jesus tinha uma missão chamada Calvário. Que missão é essa, né? Meus irmãos, amado ouvinte da palavra de Deus, que missão é essa? O pastor Hernandes Dias Lopes argumenta da seguinte maneira: Jesus enfrenta a cruz, assim como um rei caminha para a coroação. Né? Jesus recebeu uma coroa de espinhos e foi em direção ao Calvário como um rei caminharia para a sua celebração, colocando uma coroa de ouro sobre a cabeça, certo? Com coragem, feliz, porque a missão estava sendo cumprida. Jesus é o Senhor. A sua morte não era o fim. Não é o fim. Nunca foi o fim. Muito menos para nós, aqueles que creem. A ressurreição aconteceria de fato e nada poderia impedir de triunfar sobre a morte. Jesus triunfou sobre a morte. Era apenas o começo. A aflição da crucificação seria substituída pela euforia da ressurreição. Embora os discípulos ainda duvidassem, embora os discípulos achassem que estavam abandonados, à mercê da própria sorte, embora os discípulos pensassem que Jesus, sim, voltaria mais um dia muito distante e não que ressuscitaria ali ao terceiro dia. A aflição da crucificação seria substituída pela euforia da ressurreição. As ovelhas amedrontadas pela morte de seu pastor revolucionaria o mundo com a mensagem da cruz e o túmulo vazio de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, né? Conta-se, né, que quando as pessoas vão a Israel, está lá uma epígrafe, lá no túmulo de Jesus, escrita assim: ele não está aqui, ele ressuscitou. Ou se você for no túmulo de Allan Kardec, os restos mortais dele estarão lá.
é o fundador do Espiritismo. Se você for no túmulo de Siddhartha Gautama, que é conhecido como Buda, fundador do budismo, os restos mortais dele estarão lá. Mas lá no túmulo de Jesus, em Jerusalém, está escrito, repito, ele não está aqui, ele ressuscitou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se alegre no Senhor e na força do seu poder. João 3,16 diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somos nós, eu e vocês, nós os que cremos no Senhor. Vamos lá. Momento sombrio, Getsemane quer dizer prensa do azeite. Naquele lugar, a alma de Jesus experimentava a prensa do que em breve iria lhe acontecer, né? Getsemane, prensa do azeite, né? O lugar onde colocava ali azeitona e espremia até o caroço, para tirar tudo, tirar todo aquele óleo. E Jesus experimentou a prensa, né? Jesus foi moído, foi ali chicoteado, foi achincalhado, foi zombado, cuspiram nele, mas ele enfrentou a cruz, ele morreu, mas ressuscitou, louvado seja o nome do Senhor. A oração, nada é tão renovador para a alma aflita que buscar a Deus em oração. Jesus se abriga na oração para superar suas agonias e aflições, como diz a canção, ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos que levar tudo a Deus em oração. Jesus ficou aflito, ele foi orar, a alma dele entrou em agonia, ele suou sangue, mas vieram até aqueles homens de Deus, né, que estavam já na glória, mas tiveram ali a oportunidade de estar com Jesus, Moisés e Elias, homens que não tiveram seus corpos enterrados, um foi arrebatado, o outro o próprio Deus o tomou para si. Que coisa maravilhosa, e ali eles consolaram o Senhor. Em tempos de luta, de dificuldade, de luto, de agonia, dobre o seu joelho, comece a orar e o Espírito Santo de Deus, o Consolador, virá sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amigos, não enfrente suas aflições sozinho, compartilhe-as com as pessoas mais próximas de você. Jesus compartilha com os seus discípulos mais próximos, a fim de dividir os momentos de aperto, né? É bom ter amigos, né? Eu tive a oportunidade de falar no dia desse, na quarta-feira da semana passada, como é bom ter amigos, mas amigos que se importam conosco, amigos que estão ao nosso lado em todo o tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Intimidade, a expressão aramaica aba, papaizinho, carinhoso, denota o carinho decorrente da intimidade. Olha que coisa boa, né? Aba, pai, papaizinho. Que coisa boa, né? Quando você dobrar o seu joelho, você orar a Deus, buscar ao Senhor oração. Aba, pai, papaizinho. Vamos ser mais íntimos, vamos abraçar o Senhor, vamos beijá-lo, nem que seja espírito. Mas ele vai receber o nosso carinho, o nosso louvor e a nossa adoração. Aba, pai, louvado seja o nome do Senhor. Submissão, mais que o desconforto e a aflição, precisamos entender que soberanamente Deus governa e tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Já diz o apóstolo Paulo em sua carta escrita aos Romanos. Louvado seja o nome do Senhor, né? Resiliência. Seja resiliente, não apenas com a situação, mas também com os amigos que, por mais próximos, não conseguem se conectar plenamente com a sua aflição. Muitas vezes sofremos, muitas vezes entramos em luto, em dor, em luta. Há tantos motivos desse mundo hoje, né, para que nos façam sofrer. Mas muitas vezes os nossos amigos, até aqueles mais chegados, não conseguem entender o nosso sofrimento, não conseguem discernir a nossa dor, mas sejamos resilientes, vamos aguentar firmes, vamos ser mais também compreensivos com os nossos amigos e fazê-los entender, fazê-los enxergar também um pouco mais do nosso sofrimento, um pouco mais do íntimo do nosso coração, né? Louvado seja o nome do Senhor. Caminhando para o final, o estardalhaço dos maus.
Uma multidão com paus, espadas, tochas e guardas do templo lançam as mãos em Jesus para julgá-lo, condená-lo à morte. Mas toda aquela barulheira é peculiar dos tolos, a fim de enfatizar a supremacia deles sobre Jesus. Eles não capturaram e nem venceram. Jesus se entregou conscientemente e voluntariamente, né? Paus, pedras, gritaria, xingamento, barulheira, violência, nada disso assustaria Jesus, porque Jesus já tinha proposto no seu coração aquela missão. Ele seria pego, ele seria traído, ele seria negado, ele seria subjugado, ele seria julgado, condenado, ele seria crucificado, ele seria morto. E ele ressuscitaria, ele já sabia disso tudo. Ele já sabia disso tudo. Tudo. O Senhor Jesus também conhece as nossas dores, as nossas lutas, o nosso sofrimento, o meu, teu sofrimento. Entende? Então, muitas vezes o inferno se levanta também contra nós, com paus, com pedra, com barulheira, com perseguição, tentando nos humilhar, nos atingir, tentando te intimidar. Não se intimide. Salmo 37, versículo 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. E o mais ele fará. Fica tranquilo, o Senhor Jesus é contigo. A serenidade do Mestre, para a gente terminar o estudo dessa manhã, estudo maravilhoso, né? Jesus é conduzido e julgado por dois tribunais, um religioso e um civil. Do ponto de vista do direito, é um julgamento repleto de erros e sem nenhuma sustentação jurídica. Pastor Alberto, por que dois tribunais? Um religioso civil, um por parte dos sacerdotes, dos judeus, e um por parte dos romanos, certo? Então vamos lá. Na verdade, as autoridades religiosas já o tinham sentenciado à morte antes de julgá-lo. Essa é a marca peculiar dos que vivem longe de Deus, usam a justiça para legitimar suas injustiças, usam as coisas boas para darem vazão às suas maldades. Se fosse um julgamento justo, realmente um julgamento onde se executaria a justiça, Jesus não seria condenado, certo? Por isso que aqui que o autor diz, olha, essas pessoas que vivem longe de Deus, elas querem usar as coisas boas para executar os seus intentos malignos. O julgamento, a justiça é uma coisa boa, quando se há justiça. Não no caso de Jesus. E muitas vezes também você é julgado. Você é sentenciado, você é condenado, mesmo sendo inocente, porque as pessoas do mundo aí fora, elas detestam aquilo que habita em você. Jesus habita em você, o Espírito Santo habita em você, porque você é templo desse Espírito, você é casa de Jesus, e muita gente aí fora te detesta por isso te julgam, te condenam, te sentenciam, e quando não, querem matar a tua fé, matar a tua vida espiritual, destruir a tua família. Por isso que nós temos que ficar ligados no centro da vontade de Deus, orando e vigiando em todo tempo, para a honra e glória do nome do Senhor, né? Tudo isso aconteceu com Jesus. Se aconteceu com Jesus, nós não estamos livres desse tipo de situação não, meus amados. Pessoas lá estavam empenhadas em matar Jesus, o Sinédrio não encontrava coisa alguma, sem contar que as testemunhas se contradiziam. As pessoas se contradiziam, testemunhas falsas, queriam tentar levantar aquilo outro, para encontrar um motivo para acusar Jesus. Não conseguiram, mas mesmo assim levaram seu plano a cabo. E ainda colocaram Jesus no mesmo patamar de um homem ali, quando pediram aquela multidão sedenta de sangue, para a multidão decidir. Vocês querem quem? Que soltem Barrabás ou soltem esse chamado Jesus? Né? E Barrabás era um ladrão, era um homicida, era um homem cheio de crime nas costas, uma folha corrida enorme. E ainda assim, a multidão preferiu gritar: solte Barrabás e condenem esse Jesus, e crucifiquem esse Jesus. Muitas vezes, queridos, os Barrabás dos nossos dias
também estão sendo colocados no mesmo patamar que eu e você, que somos servos do Senhor. Nós estamos sendo colocados no mesmo nível que eles. E muitas vezes as pessoas preferem Barrabás do que Alberto, do que Esther, do que Jorge, do que Paulo César, e assim vai. Vigiemos e oremos. A verdade eterna respondida pelos lábios de Jesus era pretexto perfeito para lançá-los à morte. Quando falaram assim, perguntaram para Jesus: você é o Filho de Deus? Jesus respondeu: tu dizes. Tudo era pretexto para condenar Jesus. Cuidado com aquilo que nós venhamos a falar também. Que muito daquilo que nós falamos, ou até em poucas palavras, que nós possamos externar a nossa fé, já é suficiente para que pessoas venham nos condenar por isso. Seus algozes estavam convencidos que Jesus era um mal terrível e sua vida deveria ser extirpada da terra. O verbo ser estar, na primeira pessoa do presente indicativo, é uma prerrogativa exclusiva de Deus. Somente Deus se autodenomina assim. Jesus respondeu com autoridade: eu sou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Que o Senhor seja sempre na minha e na tua vida, para sempre, até a sua vinda ou até o dia que o Senhor nos chamar, que Ele seja sempre o caminho perfeito e verdadeiro em direção à cruz. E que Deus nos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Pai Santo Poderoso, nós te louvamos, te bendizemos, te engrandecemos o nome, te somos gratos por mais essa escola bíblica dominical, nesse domingo, dia do Senhor. O Senhor possa continuar abençoando cada homem, mulher, jovem, adolescente, ancião, criança, que está nesse momento ao alcance da tua palavra, da tua voz, da tua mão de poder estendida, que possa alcançar, abençoá-los ricamente, fortalecê-los, robustecê-los no Senhor e na força do seu poder. E que nós possamos continuar sendo sinalizadores do teu reino, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o nosso Senhor. E é no nome desse Jesus que nós oramos e que nós te agradecemos. Amém. Que Deus nos abençoe. Até uma próxima oportunidade. Daqui a pouquinho o nosso culto presencial na igreja. À noite também, que você tenha uma tarde abençoada, um dia abençoado de domingo, para a honra e glória do nome do Senhor. Beijo no coração. Deus abençoe ricamente e até uma próxima oportunidade. Tchau.